Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar sua vida. Que é quando a gente fala sobre servir e não toma o cuidado de conectar esse assunto a uma fonte que sustente ele, nós corremos o risco de trabalhar muito, tentar fazer muitas boas obras e chegar depois de um determinado tempo ou no final das nossas vidas e olhar para trás e perceber que acabamos não gerando nenhum fruto que permaneceu, nenhum fruto eterno. Se nós fomos criados para servir, para frutificar, então é óbvio que o fruto que cada um de nós der através do serviço, ele precisa ser um fruto eterno, ele precisa permanecer. Então eu quero entrar nesse assunto hoje de qual é a fonte que gera o verdadeiro serviço. É como essas lâmpadas que iluminam aqui, elas só iluminam porque estão ligadas à fonte correta de energia. Se elas estivessem ligadas a uma outro tipo de fonte que não fosse a energia elétrica, elas não estariam funcionando agora. Então, nós precisamos estar conectados à fonte correta de energia para servirmos de uma maneira correta, para gerarmos um fruto que permaneça. Então, por isso que eu creio e tenho orado e que hoje à noite o Senhor quer fazer algo muito especial. Há 2 semanas atrás a gente conversou e eu creio que aconteceu uma verdadeira cura nos nossos corações. Deus curou o coração de muitos servos aqui. Amém? Hoje, eu creio sinceramente que o Senhor quer dar uma recarga em nós. Sabe aquela bateria que dá uma arriada e aí precisa de uma recarga para continuar funcionando? Eu creio que é isso que o Senhor quer fazer conosco nessa noite. Ele quer recarregar a fonte que nos leva a servir. Tá ligado? Tá conectado aí para receber essa recarga? Amém? Abre teu coração aí para receber. Na verdade, não tem nada de novo e nada de misterioso nisso, tá? A fonte de energia ou combustível ou a fonte geradora, propulsora, aquilo que nos impulsiona a servir é o amor. É simples assim. Mas eu quero entrar um pouquinho nesse aspecto do amor, porque não é aquele amor que o mundo mostra, que prega, que divulga. Aquele amor que é baseado em um sentimento, que depois de um certo tempo pode acabar. Não tem nada a ver com esse tipo de amor. A fonte que nos conecta e que nos leva a servir é uma fonte inesgotável do amor de Deus. Então, se nós compreendermos o amor de Deus, nós também vamos servir. Mas nós precisamos compreender e nos conectar com isso. Em Hebreus 6,10, a palavra diz o seguinte: Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Então aqui a gente já vê algo bem revelador. O que deve nos levar a servir os santos é o nosso amor, em primeiro lugar, por Deus. A palavra é muito clara, né? O trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, falando do Senhor. Pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Então, é o nosso amor por Deus, em primeiro lugar, que vai nos levar a servir de uma maneira a produzir frutos eternos. Em Gálatas 5,13, Paulo ele fala com os irmãos, ele diz: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor.
Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. O livro de Gálatas é muito conhecido porque Paulo está falando ali de lei e graça. E ele fala da liberdade que nós recebemos através da obra da cruz. E ele já chama a atenção dos irmãos para que não usem dessa liberdade de maneira equivocada, de uma maneira errada, mas usem da maneira correta. E uma forma de usar essa liberdade, de usar a graça que veio sobre as nossas vidas através da obra da cruz, é, através do amor, servir uns aos outros. Amando uns aos outros e servindo uns aos outros. Marcos 12, Jesus ele é questionado por um homem que era profundo conhecedor da lei. E esse homem faz uma pergunta para Jesus muito importante. Ele diz o seguinte: mestre, qual é o maior dos mandamentos? O principal, o mais importante de todos os mandamentos? E Jesus responde para esse homem. Ele diz: ame o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E ele continua, porque o homem pediu qual é o primeiro mandamento, o mais importante de todos. Então Jesus diz isso e depois ele diz: o segundo é este: ame ao seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Então Jesus ele deixa muito claro, né, para o homem que pergunta para ele quais eram os principais mandamentos a serem observados. Porque uma vez que nós amamos o Senhor acima de todas as coisas e amamos uns aos outros, como, né, amamos ao nosso próximo como a nós mesmos, todas as demais coisas vão se alinhar. Nós vamos servir, nós vamos dar muito fruto. Seremos, então, em primeiro lugar, adoradores, amando o Senhor acima de todas as coisas. Ou seja, cada um dos propósitos de Deus para a nossa vida, eles vão se desenvolver de uma maneira tranquila e natural, quando nós entendermos o princípio do amor, primeiro a Deus e depois uns aos outros. Então, a gente não pode falar de servir por servir. Porque às vezes a gente coloca no serviço, ou no fazer algo, nas boas obras, uma fonte que nos conecta com Deus, ou uma fonte que atrai o amor de Deus, que atrai a aceitação de Deus, quando na verdade é o inverso. É porque Ele nos ama, é porque Ele nos aceita, é porque Ele gosta de nós, é porque Ele perdoa os nossos pecados, é por isso, por essa gratidão que temos a tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, é que nós amamos e servimos. João, ele diz, depois vamos ver o texto, mas João diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós não somos capazes de produzir o amor que só Deus pode dar. Romanos 5,5 diz que a esperança não confunde, Paulo diz, né? Porque o amor de Deus tem sido derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Então, o amor que está no nosso coração, que deve ser usado para amar a Deus e amar os nossos irmãos, é o próprio amor de Deus. A própria fonte de amor, a própria fonte de vida eterna, Ele nos dá essa condição de podermos amar Ele e amar uns aos outros. Então, irmão, se a gente for pensar na questão do servir, se eu amo a Deus, eu vou amar o meu próximo. Se eu amo a Deus, eu vou servir o meu próximo. Porque o amor, ele precisa se manifestar de uma maneira prática. É muito fácil, depois a gente vai ter uma canção aqui, vai ministrar uma canção, é muito fácil a gente se levantar, dar um abraço no irmão, ou escolher alguns e dizer eu te amo, meu irmão. Isso é fácil de fazer. Agora, transformar esse eu te amo, meu irmão, em algo prático, na necessidade do meu irmão, na luta do meu irmão, no cuidado com o meu irmão, aí
é o que faz o verdadeiro amor, o que difere o verdadeiro do falso amor. Não se trata de uma declaração, se trata de uma vida. Se trata de transformar essa declaração, então, em algo prático, em algo vivo, em algo visível. Esse é o verdadeiro amor. Esse é o amor de Deus que está sendo derramado nos nossos corações todos os dias. E para usar uma base, para a gente conseguir entrar um pouco mais fundo nesse assunto, eu quero usar 1 João 4, a partir do versículo 7, porque ali nós vemos como Deus nos amou e o que Ele espera de nós com respeito ao amar também. Então eu queria, 1 João 4, pode abrir aí, eu queria entrar agora um pouco mais fundo nesse assunto e a gente buscar nesse texto alguma luz para que nessa noite a gente saia daqui com o nosso nível de amor renovado. Amém? Tu quer isso? Tu deseja isso? Sabe por que é tão importante falar disso, irmãos? Talvez tu pode estar pensando assim, mas vamos falar de amor de novo, vamos falar de serviço de novo. Tu sabe por que é tão importante e é uma palavra extremamente atual para os nossos dias hoje? Em Mateus 24, quando Jesus está dando o sermão profético dele, ele está falando dos acontecimentos que viriam, as últimas coisas que estariam acontecendo, ou o panorama que estaria acontecendo nos dias que antecederiam a volta dele, o final dos tempos. E lá no meio do texto, no versículo 12, Jesus diz uma coisa muito forte e é uma coisa muito terrível e triste também. Ele diz que por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Cada vez que eu passo por aquele texto, ou que esse texto vem à minha mente, eu começo a tentar avaliar como está o nível de amor na minha vida. Porque se ele faz esse alerta para os dias em que nós estamos vivendo, nós temos que vigiar, irmãos. Nós precisamos vigiar para que o nosso amor não esfrie. Por isso que é tão importante nós falarmos desse assunto e falarmos disso nesse tempo que a gente está vivendo. Então, em 1 João 4,7, iniciando, eu vou ler alguns versículos, a gente comenta um pouco e vai seguir até o versículo 21, tá? Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Agora, João ele começa a descrever como, na prática, Deus nos amou. Pois, assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Eu falei antes que o amor se manifesta em serviço. E esse texto mostra muito claramente que o amor de Deus se manifestou em algo prático. Nós conhecemos o amor de Deus não porque alguém nos disse que Ele nos ama. Porque enquanto o nosso conhecimento do amor de Deus fica nesse nível, nós não vamos amar a Deus. Eu posso dizer muitas vezes que Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Com certeza cada um de nós já escutou muitas vezes isso. Mas a revelação do amor de Deus não está no eu declarar, está numa pessoa, está em Jesus. A manifestação do amor de Deus prático, na prática, fez o quê? Fez com que Ele enviasse o seu Filho para essa terra, por amor. Jesus se faz homem, o Criador se torna criatura, e Ele nos ama até as últimas consequências. Isso é amor. Um pai entregando seu filho. O filho obedecendo ao pai, indo até as últimas consequências para que o pai pudesse receber aquilo que ele queria, que era
a reconciliação com cada um de nós. Aqui a palavra de João nos diz que o Filho foi enviado para que os nossos pecados fossem para que os nossos pecados fossem perdoados e para que nós vivêssemos por meio dele. Então aqui nós temos a totalidade do Evangelho. O amor de Deus se expressa ele enviando Jesus para perdoar os nossos pecados, mas também para que Jesus fosse a fonte da vida eterna que nos leva a ter vida. Quando Jesus fala em João 10 a respeito da vida, ele diz que ele dá a vida abundante. Nele está a vida abundante. Quando Jesus ele vem perdoar os nossos pecados e ele vem dar a vida abundante. Para nós amarmos a Deus, irmãos, de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, nós precisamos conhecer cada dia mais Jesus. A nossa oração deve ser: Senhor, eu quero te conhecer mais. Paulo, ele ora em Efésios 1:17, uma oração que nós temos usado muito aqui. Abre os olhos, ou melhor, ele fala pedindo por um espírito de sabedoria e de revelação para que nós tenhamos um pleno conhecimento de Jesus. Então ele clama, nos dá espírito de sabedoria e revela quem é Jesus. Porque à medida que nós vamos aprofundando o nosso conhecimento de quem é Jesus, mais nós vamos amar. Por isso, irmãos, que nesses dias que nós estamos vivendo, que são os últimos dias e que são dias difíceis, nós precisamos buscar conhecer Jesus cada dia mais. O conhecer Jesus é a garantia que o nosso tanque de amor vai estar sempre num nível completo, para nós podermos amar a Deus, em primeiro lugar, e amar uns aos outros. E a partir disso, cumprir o propósito para o qual nós somos criados. Então, queridos, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, através da pessoa de Jesus. Mais uma vez, não se trata de uma declaração, se trata de conhecer uma pessoa. Aí nós podemos talvez começar a medir o nível do nosso tanque de amor. O nosso carro lá não tem o marcador de combustível, que a gente fica sempre de olho para ver como é que está o nível de combustível, para ver até onde a gente chega. Nos dias que estamos vivendo, com o alerta que Jesus fez, cuidado, porque o amor de muitos esfriará. Irmãos, nós precisamos estar de olho no nosso nível de amor. Não podemos perder de vista lá como é que está o nível do amor. E a garantia de que o nosso tanque vai estar sempre cheio é nós buscarmos conhecer cada dia mais o Senhor Jesus. Ele é a fonte do amor. Ele é aquele que nos conecta, que conecta conosco para que nós possamos servir e dar fruto que permaneça para sempre. No versículo 12 ele continua: ninguém jamais viu Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. É interessante que ele diz, olha, ninguém jamais viu visivelmente a Deus. Agora existe uma evidência de que Deus existe. Existe uma evidência de que a obra da cruz se tornou real em nós. E essa evidência é o quanto amamos uns aos outros. Se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Ele fala de um amor aperfeiçoado, de um amor que está amadurecendo, de um amor que está entrando em um outro nível. Cada um de nós aqui tem um tempo de caminhada com o Senhor. E desde o primeiro dia até hoje, o amor de Deus em nós, ele está amadurecendo. E à medida que nós perseveramos e permanecemos nele, esse amor vai se tornando cada vez mais maduro. E na prática, tu pode analisar a tua vida, tu vai perceber que provavelmente coisas ou situações que há alguns anos atrás aconteciam, onde tu não conseguia expressar amor, agora tu consegue.
Isso é um amor amadurecendo. Se nós não amadurecemos, se nós não conseguimos evoluir nesse processo, nós precisamos nos arrepender. Precisamos buscar reconectar o nosso coração à fonte de água viva, à fonte do amor de Deus. Precisamos retomar um compromisso em conhecer a Jesus cada dia mais, para assim a gente amadurecer no amor. É importante lembrar que a noiva que está sendo preparada para receber o noivo, ela vai receber o noivo quando estiver madura, quando ela estiver completa. E faz parte desse processo nós amadurecermos em amor. Em 2 Pedro 1:2, Pedro diz: graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. No capítulo 3, versículo 18, ele diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então havia um entendimento dos apóstolos de que precisava haver um crescer, um amadurecer no conhecimento de Cristo. Quando eu falo, eu creio que vocês todos me entendem, mas não custa falar, quando eu falo no conhecimento de Cristo, não é o quanto nós conhecemos de palavra, o quanto de versículos nós sabemos de cor, o quanto que nós conseguimos expor o plano de Deus. Não se trata disso, se trata do quanto nós conhecemos Jesus. O quanto nós nos relacionamos com Jesus. O noivo, ele vai vir se encontrar com uma igreja, não uma igreja que está cheia de conhecimento intelectual, mas que está cheia de conhecimento dele, conhece ele, espera por ele, deseja ele, almeja a sua vinda, não vê a hora disso acontecer, está se preparando para esse grande e glorioso dia. Esse deve ser o nosso papel e nosso desejo, nos preparar para esse glorioso dia que é a vinda do Senhor. Precisamos amadurecer em amor, irmãos. Versículo 13 de 1 João 4, sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Aqui a gente vê, João, ele vem falando sobre o amor, vem falando sobre a revelação do amor do Pai, e aqui a gente pode encontrar esse aspecto, eu poderia dizer assim, um aspecto de evangelismo nisso tudo. Porque a pessoa, para ela render a sua vida diante do Senhor, ela precisa ter um encontro com o amor do Pai. Ela precisa ter um encontro com o amor do Pai. Agora, como ela vai ter um encontro com o amor do Pai? Aí entra onde nós cooperamos com aquilo que Deus está fazendo. Quando Jesus ele ora em João 17 pela igreja, entre outras coisas, ele dá uma ênfase muito grande. Ele diz: Pai, eu oro para que eles sejam um como eu e tu somos um. Eu neles e tu em mim, ele diz. Para que sejam um. E ele fala uma palavra muito interessante. Ele diz para que eles sejam aperfeiçoados na unidade. Com o propósito ele continua a frase, para que eles sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, evangelismo está diretamente ligado a nós conhecermos o amor de Deus, amarmos a Ele, amarmos uns aos outros. No serviço que nós prestamos uns aos outros, nas mutualidades que existem entre nós e que nós estamos desenvolvendo e amadurecendo nelas. Isso é uma prova incontestável para o mundo de que Jesus é o Filho de Deus. Ninguém é capaz de produzir o que Jesus produz na sua igreja, na sua verdadeira igreja. Nenhuma religião é capaz de produzir isso. Nenhum outro homem é capaz de produzir isso.
Somente Jesus, e hoje pela obra do Espírito Santo em nós, é capaz de produzir sinais incontestáveis de que Ele é o Filho de Deus. Mas a questão é, às vezes, queridos, a gente fica esperando grandes coisas acontecerem para servirem de sinal para que alguém converta, para alguém renda sua vida diante do Senhor. Mas tudo começa com a nossa comunhão. Tudo começa com o nosso amor uns pelos outros, uns para com os outros. Tudo começa nisso. Porque quando nós estamos nesses dois níveis bem conectados, aqui com o Pai e aqui uns com os outros, os milagres, as maravilhas, os sinais serão uma consequência. Eles virão ao natural. Por quê? Porque nós estamos cumprindo os dois principais mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo, nosso irmão, como a nós mesmos. Então, que eles estão vendo que papel tremendo que nós temos no plano de Deus. Jesus, ele separa um tempo de oração específico sobre isso. Ele clama diante do Pai. Ele diz, Pai, que eles sejam um. E ele leva esse sejam um para um nível lá em cima. Ele não diz que sejam um de qualquer maneira, não, que sejam um como eu e tu somos um. O nível é muito alto, irmãos. E isso só é possível. Nós só podemos sonhar com esse nível, só podemos caminhar para esse nível, nos esforçar para chegar nesse nível, porque Cristo habita em nós. Porque se não fosse por isso, nós nunca chegaríamos lá. Como seremos um? Como eles são um. Mas esse é o plano de Deus, irmãos. Que a nossa unidade sirva de holofote, sirva de luzeiro nesse mundo. Sirva de sal para essa terra. A história conta que durante o primeiro século da igreja, muitos cristãos eram levados para Roma e na arena em Roma era feita uma festa, né, para que a arquibancada toda se divertisse com cristãos que eram colocados na arena para serem devorados por animais selvagens, por leões, tigres, ursos, famintos. Então eles estavam ali e o povo se divertia com isso. Mas a história conta que a maneira que aqueles cristãos estavam lá embaixo, a maneira... Na verdade, talvez a gente não consiga explicar isso. O que importa é o que o povo via naquele povo que estava lá embaixo, prestes a ser devorado por animais, era tão forte, tão impactante, que levava eles lá nas arquibancadas a dobrar o joelho e se converter ao Senhor Jesus. O que será que foi isso, irmãos? Que tipo de amor havia ali entre aqueles irmãos para servir de um sinal tão poderoso a ponto de pessoas que estavam lá para se divertir com a morte do seu semelhante ficarem tão chocadas a ponto de entregarem a sua vida para o mesmo Senhor que aqueles que estavam lá embaixo estavam morrendo por esse Senhor. Então, irmãos, o nosso papel como igreja hoje é algo tremendo. É algo fantástico. A questão é, eu me vejo nisso? Eu me vejo fazendo parte disso? Eu me vejo amadurecendo nesse amor, a ponto de essa luz brilhar tão forte, a ponto de atrair aqueles que hoje talvez são ateus, incrédulos, talvez até mesmo perseguidores da igreja. Eu li uma história, eu estava lendo um livro, quando eu era adolescente ainda, e falava muito sobre a perseguição que os cristãos eles sofriam na antiga União Soviética, os países comunistas lá daquela região, que era chamada de por trás das cortinas de ferro. E um relato me marcou demais,
de um rapaz que havia sido preso e ele foi levado para interrogatório, e o interrogatório, na verdade, consistia em negue a Jesus. Esse era o interrogatório. Não era outra coisa. Negue a tua fé. Porque o regime queria isso. Então tinha 2 guardas torturando esse rapaz, espancando ele. E ele... E a ordem era negue a tua fé. Ele, ao invés de negar a sua fé, a história conta, isso é um relato real, é um testemunho real. A história conta que esse rapaz, em determinado momento, ele estava tão fragilizado, tão machucado já, e eles não paravam, e ele não negava a sua fé, e ele morreu. Quando ele morreu, o comandante e os 2 soldados que estavam ali torturando ele, os 3, quando o rapaz caiu morto, eles caíram de joelho, chorando e confessando Jesus. Provavelmente depois tiveram o mesmo fim. Mas o que é isso? O que eles viram naquele homem? O que eles viram nele se não foi amor? Eles viram amor nos olhos daquele homem por Deus e com certeza viram amor por eles mesmos. É algo, irmãos, que a gente não consegue explicar. Se a gente for pensar naturalmente, quem de nós suportaria? Tu lendo a história, a vontade que tu tenha de entrar dentro do livro e ajudar o rapaz, mas não foi isso. Deus poderia ter livrado ele? Poderia ter livrado sim. Mas o que importou mais para Deus? A vida de um santo que ele estava tomando para ele e mais 3 que seriam dele depois. Será que nós estamos dispostos a entrar num nível de amor, num outro nível de amor, que nos custe mais do que está custando hoje? A obra do Espírito em nós, irmãos, está nos levando para esse lugar. Claro que ele sempre vai precisar da nossa participação, mas é para esse lugar que o Senhor está nos levando. Para um nível de amor incontestável por Ele, uns pelos outros, que se transforma em serviço, que se transforma em mutualidades, que serve como uma mensagem muito clara. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso nada mais é do que a oração de Jesus sendo respondida. Versículo 16, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele é. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É interessante, eu quero frisar aqui, João dizendo, nós conhecemos o amor de Deus, que Deus tem por nós, e confiamos neste amor. Quando eu estava meditando nessa palavra, eu parei um momento para pensar o quanto eu confio no amor de Deus. O quanto eu confio no amor de Deus. Vocês já questionaram o amor de Deus alguma vez? Eu já. Muitas vezes. O quanto eu confio nesse amor. Depende de o quanto eu confio nesse amor, é eu estar preparado para o dia do juízo. Queridos, Jesus, ele muito em breve virá e ele vai julgar essa terra. Ele vai trazer muitos juízos sobre essa terra. E a garantia que nós vamos estar seguros nele é o amor de Deus. O quanto nós confiamos nesse amor. Será que eu confio no amor de Deus o suficiente para permitir Ele me levar para um outro nível? Para um nível ainda maior de amor, de sacrifício? Paulo,
ele disse que, em Filipenses, ele disse que ele queria conhecer o poder da ressurreição de Cristo e participar de Jesus nos seus sofrimentos. É um outro nível, irmãos. É um outro nível. Agora, nós estamos dispostos a ir para esse nível? O quanto meu coração está desejando, de fato, receber mais e mais desse amor que tira todo o medo, que me dá certeza do amor do Pai, que lança fora todo o medo, que me dá convicção de que eu vou estar firme com Ele no dia do juízo. Sabe, queridos, dias virão que a nossa fé vai ser testada. E talvez nós cheguemos ao ponto de também sermos confrontados, ou nega a tua fé, ou... E aí? Será que nós vamos confiar, estaremos confiando no amor de Deus por nós a ponto de passar para um outro nível? A ponto de talvez fazer como aquele jovem, de entregar sua vida porque amava e confiava no amor do Pai. Sabia que estava bem com Ele. Sabia que aquela leve e momentânea tribulação que ele estava passando ali, não dava para comparar o peso da glória que ele veria em Cristo e estaria em Cristo. O Senhor quer amadurecer o nosso amor, irmãos. E assim, esse processo, ele não acontece... Vocês sabem aquele pano, aquele espanador que se vê em filmes e coisas, alguém lá limpando um cristal? Vocês lembram? Que é de pena, não sei de que bicho lá, bem levezinho para não machucar nada. O aperfeiçoado amor de Deus em nós não é com espanador. Não é. E principalmente quando é a questão de amar uns aos outros, aí mesmo que não é com espanador. Aí é como se ele nos colocasse dentro de uma bitorneira e a gente ficasse ali, ralando um no outro, até que o amor aperfeiçoa. Deus faz assim. E não é porque Ele quer o nosso mal, Ele quer o nosso bem, Ele está nos lapidando, Ele está nos limpando, preparando, separados já fomos, agora estamos sendo preparados, limpos, né? Para aquele grande e glorioso dia do nosso encontro com Jesus. Agora sempre, né, irmãos, depende do quanto nós estamos dispostos a participar disso tudo. Versículo 20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. É óbvio que se eu perguntar aqui, qual é o irmão aqui dentro que tu odeia? Tu vai dizer nenhum. E eu creio que é mesmo. Né? A gente não está aqui para odiar uns aos outros, né? Agora, quando o nosso amor, ou o amor que nós declaramos que temos uns pelos outros, não se transforma em algo prático, eu acho que isso passa pelo menos perto do ódio. Está entendendo? O que eu quero dizer com isso é uma palavra forte, tá? Mas o que eu quero dizer com isso? Irmãos, nós precisamos ter um amor prático. Aqui uns com os outros, daqui para fora, com os que estão lá fora. Esse amor prático, ele se manifesta das mais variadas formas. Desde tu suprir a necessidade de alguém, ou tu dar simplesmente atenção para alguém. Tratar alguém bem, com respeito. E tantas outras maneiras, formas, quando a gente vai ver as mutualidades, que estão, tem 70 mutualidades na palavra, que diz respeito ao que nós devemos fazer uns para com os outros, então a gente já tem bastante conteúdo ali para medir o nosso amor, o quanto nós estamos servindo, o quanto nós estamos dispostos a servir, o quanto nós estamos dispostos a dar um passo além, a andar mais uma milha com o irmão, a dizer, ei, estou aqui, tu precisa, o que eu posso ajudar? De ver a necessidade e não falar para o outro, tu viu, tu vê, né? Não, ir lá e suprir a necessidade.
Ou de ver o pecado e não ir lá, gente, tu vê, eu vi ali o Fernando, tá louco, cara. Não, amor, sabe o que é? Eu ia dizer pro Fernando, nisso tu tá pecando. Amor é o Fernando ter liberdade de vir para mim e dizer assim, Abel, eu acho que tu pisou na bola nessa área, vamos dar uma olhadinha na palavra que ela diz. Isso é amor, isso é a prática do amor. Não é aquele amor, aquele amor Nutella. Ai, te amo, meu irmão. Ai, eu te amo. Ai, eu te amo. Irmãos, se a declaração eu te amo tivesse poder para valer, não teria o número de divórcios que se tem hoje por aí. Porque em algum momento todo mundo diz para o outro, eu te amo. Se esse amor fosse prático, de verdade, não teria separação. Não teria divórcio. O problema é que não é prático. Se verbaliza algo que não está definido no coração. E nós, como igreja, estamos tendo a oportunidade, irmãos, de participar do processo onde Deus está nos aperfeiçoando em amor. Amém? Tu quer participar disso? Não é fácil, dói, é difícil, leva tempo, mas é o único caminho. É o único caminho. Porque uma vez que nós temos o nosso amor aperfeiçoado, a gente não questiona mais, não tem mais dúvida do amor de Deus para conosco. E sabe como lidar com as diferenças também que a gente tem entre nós. Porque vamos ter diferenças. Quanto mais próximo andarmos, mais fácil vai ser de ver as diferenças que temos. Mas essa que é a beleza. No meio das diferenças, na diversidade, né, do corpo, é possível e o desejo do Pai é que exista unidade. Somos diferentes, pensamos diferentes, né? Temos gosto diferente. Mas no meio disso tudo, existe o Espírito Santo em nós que é o mesmo. E é em torno dele, ou conectado a ele, é que nós somos um. Amém? Amém. Eu quero pedir que os guris venham aqui para ministrar uma canção. Eu queria que vocês ministrassem, em vez de... Depois a gente pode ministrar, Davi, aquela que eu pedi. Vamos ministrar agora de novo... É Primeiro Amor? É isso? E eu queria te convidar agora... Nós vamos tomar a ceia, tá, irmãos? E eu queria... nós vamos orar ainda. Os guris vão estar ministrando uma canção. E eu acho que o que eu falei aqui não significa nada. Se eu não pegar, se tu não pegar uma dessas frases, se tu pegar um desses textos e fazer uma aplicação prática. E talvez a principal aplicação prática nessa noite é olhar no marcador de combustível, no marcador de nível do amor do teu coração e dar uma olhadinha lá como é que está. Levando em consideração que Jesus falou que nesses dias o amor de muitos esfriaria, como está o meu amor? Eu fiz isso. E eu estou fazendo isso todos os dias. E eu, de vez em quando, pego o nível baixo. O bom é que existe a reserva. A luzinha acende, né? E a gente, opa. E eu lembro, Jesus disse que o amor de muitos esfriaria. Eu preciso conhecer mais Jesus. E eu vou para conhecer mais Jesus. E é isso que eu creio que é o que o Senhor quer. Ele quer se manifestar de uma maneira nas nossas vidas. Ele quer se revelar de uma maneira para cada um de nós, irmãos. Num nível que nós ainda não conhecemos. Num nível que pode, se necessário, nos levar para aquele lugar, daquele menino que deu a sua vida, ou daqueles irmãos que lá na arena morriam devorados por animais, ou como acontece aí em todos os lugares do mundo. Tem uma estimativa de que 100 mil cristãos morrem por ano por perseguição, por não negarem a sua fé. Talvez o Senhor queira nos levar para um nível maior, para nos preparar para algo maior que também está vindo. Eu não quero nem dizer talvez, com certeza o Senhor quer nos levar para um nível maior, porque algo muito grande está vindo.
Então, meu querido, vamos olhar, eu quero olhar de novo para o nível de amor do meu coração. E essa canção, ela fala justamente de renovar, me leva de volta para o meu primeiro amor, né? Não lembro agora da letra de cabeça, mas renova em mim, renova em mim. E vocês podem começar a tocar, eu quero ler aqui um texto, que vocês todos conhecem, e aí a gente vai estar ministrando essa canção. E nesse tempo, eu queria te pedir que tu fechasse teus olhos e que tu agora fosse muito sincero com o Senhor. E permita que Ele renove o nível de amor do teu coração. 1 Coríntios 13 diz assim: ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de remover montanhas, mas não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era um menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho, mas então veremos face a face. Agora eu conheço parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Pai, eu quero, junto com os meus irmãos nessa noite, pedir que Tu nos renove, Senhor, e que Tu encha o nosso coração de um nível mais elevado do Teu amor. Abre os nossos olhos e o entendimento do nosso coração para compreendermos o Teu amor por nós, o nível do Teu amor por nós. Revela, Senhor, a cada um de nós a obra da cruz, a totalidade da obra da cruz. Senhor, impacta nossas vidas com o Teu amor. Eu lembro até hoje o dia, Senhor, que eu pude literalmente olhar nos Teus olhos e me sentir amado, me sentir aceito, me sentir querido. E aquela imagem nunca mais saiu do meu coração, Senhor. E durante tantas vezes, tanto tempo de sequidão, tanto tempo de lutas, de batalhas, isso me manteve firme, porque eu via o amor nos Teus olhos. Senhor, eu oro para que nessa noite nós possamos ver o amor que está nos Teus olhos por nós. E mais, que nós possamos ver o Teu amor nos olhos uns dos outros aqui. E que as pessoas lá fora possam ver o Teu amor nos nossos olhos, nas nossas atitudes, no nosso servir uns aos outros, num amor prático, sacrificial, num amor que não se trata apenas de palavras, mas de vida, de atitude, de sinceridade. Senhor, renova o nosso coração. Senhor, eu oro para que Tu nos leve a experimentar mais uma vez e numa porção maior, numa proporção maior, o primeiro amor que nós tivemos por Ti. E o primeiro amor com o qual nós sentimos que Tu nos amava. Eu oro, Senhor, para que nessa noite aconteça esse milagre aqui, com
cada um de nós. Senhor, eu quero te pedir que tu nos dê o dom do amor. Eu quero te pedir, Senhor, que tu plante o dom do amor no coração de cada um aqui que deseja de verdade isso, que deseja te amar, que deseja amar o seu próximo, o seu irmão, o seu semelhante. Faz isso, Senhor. Clamamos por isso. Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e siga-nos em nossas redes sociais. Que Deus te abençoe.